partir de agora, queria convidar, então, que o AGB recebe, na quarentena, vai receber o nosso querido geógrafo Edi Dias, da Federal, professor da Universidade Federal do Pará, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Fiquem à vontade, Edi, a palavra é contigo, a partir de agora. Ok, obrigado, Sandoval, pelo convite. Agradeço também aí a todo o pessoal da AGB Xinguara por ter convidado para poder estabelecer esse diálogo através deste canal. Realmente seria bem melhor ter uma oportunidade de presencialmente poder estabelecer essa conversa em Xinguara, que eu já visitei, eu conheço um pouco, mas realmente acho que presencialmente sempre é melhor, a conversa, o diálogo flui bem melhor. Mas eu espero que a gente possa estabelecer uma comunicação e uma discussão bem interessante aqui por esse canal. Então, meus agradecimentos aí pelo convite. E também queria saudar todo o pessoal que está aí na sala acompanhando, né? Agradecer também por ter se disponibilizado a acompanhar essa discussão que a gente vai fazer aqui. Então, obrigado, pessoal, que está acompanhando a discussão com a gente, que vai acompanhar a discussão que eu pretendo fazer. Então, como o Sandoval disse, eu fiz o mestrado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, com o professor Rogério Rasbach. E eu estudei alguns ensaístas, principalmente o Eidolf Moreira, aqui do Pará. Aí vocês devem achar alguns textos que eu já publiquei sobre ele. E no livro também, Ensaios de Amazônia, eu tenho algumas discussões a respeito dele. Apesar de haver um diálogo também com outros autores ensaístas do final do século XIX até metade do século XX, como o Zé Veríssimo, o Euclides da Cunha, que não é aqui do Pará, e o Leandro Tocantins. Então, foi uma dissertação de mestrado. O meu trabalho era sobre a região, era sobre o conceito, a maneira como a Amazônia é representada, seja aqui dentro da região ou pelos autores regionais, seja fora da região, e qual seria a influência dessa forma de representação na geografia. Aí eu publiquei esse livro pela editora da Universidade Federal Fluminense, que é Ensaios de Amazônia, reunindo algumas partes dessa dissertação. E depois eu fiz o doutorado também, voltando para as discussões e as pesquisas que eu vinha fazendo aqui no Baixo Tocantins, sobre as populações ribeirinhas daqui, que vivem no campo, que vivem nas chamadas ilhas, beiras de rio e barranco. Aí eu fiz um estudo voltado para isso no doutorado, que é a minha tese de doutorado, que é As Encruzilhadas das Territorialidades Ribeirinhas. Esse título aí chegou a ser premiada também em 2015 pela Associação Nacional pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, e também pela uma menção honrosa pelo prêmio da CAPES de melhor tese no mesmo ano. Então, essa basicamente os trabalhos que eu venho desenvolvendo. Eu trabalho desde 2009 aqui no campus de Cametá, da UFPA, como professor da Faculdade de Educação, da Faculdade de Geografia. Acabei de sair, na verdade, da gestão, agora em março terminou minha gestão como diretor da Faculdade de Geografia, onde eu fiquei por uns 2 anos. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo agora aqui na região dos municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Baião, Mocajuba, Igarapé-Miri. Eu tenho desenvolvido um trabalho com essas populações ribeirinhas desde 2011, mais intensivamente. Eu tenho desenvolvido esse trabalho de pesquisa. Atualmente eu estou trabalhando com o mapeamento, com a cartografia social de áreas de acordo de pesca, uma parceria aí juntamente com a Comissão Pastoral dos Pescadores da Igreja Católica. O trabalho está parado, né, como todo mundo, mas é a atividade que eu venho desenvolvendo. E numa discussão com um grupo de trabalho e de pesquisa em educação do campo da Amazônia, coordenado pelo professor Salomão Rágio de Peruás,
ele vem me provocando esses anos todos a especificar mais dessa discussão a respeito dos ribeirinhos, das populações ribeirinhas e das relações com a água na região amazônica. Essa perspectiva geográfica, territorial dos ribeirinhos e das águas. Então, a partir de algumas oficinas que a gente vem realizando sobre esse tema, em Belém, na UFPA, no IFPA em Vigia e aqui também em Cametá, eu resolvi escrever um livro sobre isso, que espero que saia até o final do ano, sobre as águas. E é basicamente o título desta a minha apresentação, que é as águas na Amazônia, essa relação entre os saberes e os territórios. O título do livro, provisoriamente, está ainda A Oficina das Águas, que é um título mais simbólico para essa abordagem que eu quero fazer das águas. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, algumas dessas discussões que eu estou desenvolvendo neste livro sobre as águas. Então, para fazer isso, para desenvolver as ideias que eu quero desenvolver, eu vou abordar alguns temas básicos, algumas 3 ideias básicas. É uma discussão bastante conceitual, então, se eu não citar os autores, vocês me perguntem depois. Não é uma discussão muito empírica, mas é uma discussão bem conceitual sobre essa questão das águas. Eu vou desenvolver 3 ideias aqui, basicamente, voltado para a questão das águas. A primeira ideia é a ideia do ciclo social das águas, que é uma ideia que o Carlos Walter vem colocando, e eu tenho desenvolvido essa ideia de o ciclo social das águas, e vou trabalhar as águas na Amazônia a partir dessa noção de ciclo social das águas, e da maneira como, nesse ciclo social das águas na região, vem se definindo aquilo que eu chamo de um regime das águas. E eu vou trabalhar isso a partir de 3 dobras ou dimensões básicas desse regime das águas, que é basicamente a temporalidade das águas, a temporalidade das águas, o imaginário das águas e as práticas das águas. Então, esse vai ser o primeiro momento da minha discussão, que é a discussão a respeito desse ciclo social das águas que o professor Carlos Walter Porto Gonçalves tem proposto, e eu tento desenvolver isso para pensar as águas na Amazônia. A segunda parte é sobre aquilo que a gente chama, que eu estou chamando também de epistemologia das águas. É uma discussão a partir dos saberes que os sujeitos sociais constroem nas suas relações com as águas e da maneira como esses saberes podem ser considerados. Eu não vou discutir especificamente o conteúdo dos saberes, eu vou discutir a epistemologia a partir do qual esses saberes são construídos, avaliados e validados dentro da produção do conhecimento. Para isso, eu estou usando essa ideia de uma epistemologia das águas, logicamente, uma epistemologia bastante territorial, no caso, ou como dizia o Bachelard, uma epistemologia material, que é a forma também como ele usa para se referir à questão das águas. Então, vou desenvolver essa ideia de que por trás, ou sustentando, ou fundamentando os saberes das águas, existe uma epistemologia, que nós poderíamos chamar de epistemologia das águas. E eu vou discutir isso relacionando com o que a Patricia Hill Collins, essa teórica feminista do feminismo negro, desenvolveu a respeito da epistemologia do feminismo negro. Então, eu vou utilizar algumas ideias dela sobre isso, além, logicamente, da ideia de colonialidade do saber, ou seja, da geopolítica do conhecimento, da corpopolítica do conhecimento, para entender essa epistemologia territorial das águas, que tem a ver com os saberes das águas, com a construção dos saberes das águas. E eu vou me deter, então, nesses aspectos aí, principalmente nos aspectos da experiência, do diálogo, que se estabelece como fundamento dos saberes das águas. Eu vou falar um pouquinho também sobre a maneira como esses saberes das águas ele se apresenta na nossa região, em diferentes matrizes de racionalidade dentro da nossa região.
E, por fim, a terceira parte é uma parte mais dessa relação entre os saberes e o território. É uma ideia que a gente vem desenvolvendo também. Aí várias pessoas têm discutido isso, na verdade, mas a perspectiva da geografia é muito fraca nisso, que é a ideia de que o território educa, de que o território também ele é uma matriz do conhecimento, que está muito baseado na perspectiva do Escobar, do Arthur Escobar, sobre do Escobar, do Mário Blasi, da Le Cadena, que eles trabalham com a ideia de ontologias políticas diferenciais, relacionando a maneira como os indígenas, os afrodescendentes americanos e as populações campesinas também da América Latina, de uma forma geral, constroem os seus conhecimentos. Então, eu vou desenvolver, vou tentar também apresentar um pouco mais ideias sobre essa ideia, algumas ideias a respeito, né, dessa noção do território educativo, dizendo que a água constitui na Amazônia também uma espécie de território, mas um território educativo, nesse sentido que o Mário Blasi ou Escobar trabalham a ideia de território relacionando a essas ontologias políticas diferenciais. Então, basicamente, esse é o roteiro aí da apresentação que eu vou fazer, que eu pretendo fazer com vocês. Eu espero que consiga desenvolver as ideias. Assim, é bem mais difícil de desenvolver as ideias, eu acho, mas eu vou tentar pensar algumas coisas com vocês, falar sobre isso agora. Então, na Amazônia, logicamente, a questão das águas é uma questão muito expressiva na nossa região, evidentemente. Nós temos um cenário na Amazônia onde as águas elas têm uma participação muito forte no imaginário construído a respeito da região, na maneira de analisar determinados grupos sociais, construir determinadas relações. Então, as águas elas têm uma presença e uma participação muito forte, materialmente falando, mas também no imaginário sobre a Amazônia. E isso coloca ela no centro de uma série de discussões e de relações. Mas a maioria da literatura, ao trabalhar das relações dos povos, dos sujeitos com as águas, vai trabalhar numa perspectiva dessas águas simplesmente a partir daquela ideia que ficou muito comum, que é muito conhecida didaticamente dentro da ciência, da água constituindo um ciclo natural. E essa ideia da água constituindo um ciclo natural, que é uma perspectiva da racionalidade moderna das águas, isso tem levado a considerar as águas na Amazônia a partir de uma perspectiva muito unilateral, excluindo, de uma certa forma, as relações sociais, as relações humanas que constituem o universo das águas, que eu diria que movem as águas de uma forma geral. E vários estudos que têm sido feitos na região têm mostrado a dinâmica da água com as populações locais e com as práticas e empreendimentos econômicos, tem mostrado que há uma complexidade nessas relações, que não são apenas ecológicas, esse tipo de relações, mas que elas são políticas, sociais e culturais. Então, daí a ideia do ciclo social das águas. O Carlos Walter, ele trabalha, então, esse ciclo social das águas em duas perspectivas básicas. A primeira perspectiva é a perspectiva da relação da água com o nosso corpo. Quer dizer, a água não existe na natureza apenas nos três estados que a gente observa eles, no estado físico, líquido e gasoso. Ela existe naquilo que ele chama no quarto estado da água, que é no estado vivo. A água existe de forma viva no nosso corpo, no corpo dos animais e, principalmente, considerando a Amazônia, no corpo da floresta, das árvores. E os estudos que o Nobre e a equipe dele vem desenvolvendo a partir de Manaus têm mostrado claramente isso, a importância da floresta para o ciclo das águas na região. Então, o Carlos Walter coloca em primeiro lugar esse quarto estado da água, que é a água em estado vivo. Se a água se encontra em nós e passa por nós, a partir desse estado vivo que nós somos também, enquanto relações sociais, então quer dizer que o ciclo natural da água, na verdade, é um ciclo social. E nós estamos lidando com o ciclo social porque a água passa por nós, pelo uso, pelo consumo
pela constituição biológica nossa e de outros seres vivos também. Então, nesse sentido, nós temos que entender como é que se constitui na Amazônia esse ciclo social das águas. A segunda ideia que o Carlos Walter coloca do ciclo social das águas é de que as águas elas passam por uma transformação a partir da apropriação dela para usos econômicos, produtivos, como, por exemplo, o uso para produzir energia elétrica, o uso para a extração de minerais, como o minero-negócio vem fazendo na região, e o uso mais intensivo ainda para a produção agrícola, agropecuária, principalmente as grandes commodities, né, de exportação que são produzidas nesses grandes latifúndios aí da soja, do milho e etc. Então aí você também tem que considerar a grande quantidade, um grande volume de água que esses negócios, esses empreendimentos, grandes empreendimentos hidroenergéticos, minerais, portuários e agropecuários fazem da água. Né? Seria impossível nós pensarmos a água na Amazônia sem levar em consideração essa apropriação material, econômica, produtiva da água para esses fins, para essas finalidades que geralmente são estranhas ao destino e à própria região, aos próprios interesses das populações regionais. Então, esse segundo aspecto do ciclo social das águas diz que a água ela passa por processos econômicos, sociais e políticos e na sua maneira de ser apropriada. Então, isso geralmente é trabalhado na literatura acadêmica como a gestão das águas, ou a gestão dos recursos hídricos. E então há uma perspectiva já epistemológica aí na própria maneira de tratar essas relações com a água, colocando no mesmo nível de gestão da água as ações que os ribeirinhos ou indígenas desenvolvem do ponto de vista da locomoção ou da pesca, por exemplo, com o que uma grande hidrelétrica faz, ou o que um grande empreendimento mineral faz, como a mineração Rio do Norte, por exemplo, em Oriximiná, faz das águas ali no contexto de Oriximiná, com as águas do Trombetas e toda a bacia hidrográfica que eles afetam e modificam há mais de 20 anos ali. Ou como a hidrelétrica de Tucuruí, por exemplo, faz, ou aqui no Baixo Tocantins também, como a hidro vem modificando os ambientes hídricos, tanto por causa da atividade portuária, tanto com a atividade mineral, aí, poluindo vários cursos d'água, afetando comunidades quilombolas e ribeirinhas. Então, esse ciclo social das águas ele é muito importante, ele não pode ser trabalhado da mesma maneira, na mesma perspectiva de gestão de recursos hídricos. O ribeirinho não faz gestão de recurso hídrico, o quilombola não faz gestão de recurso hídrico, o indígena não faz gestão de recurso hídrico, e nem tem sentido para ele nós falarmos em gestão de recurso hídrico, porque é uma outra ontologia política que constrói a relação deles com a água, onde não se separa, onde não existe essa separação, essa dicotomia entre natureza e sociedade, sendo a água simplesmente um ser natural e nós sermos a expressão dessa sociedade. Nessas ontologias políticas diferenciais, como são as indígenas, como são as afro-americanas, afro-brasileiras, como são a dos ribeirinhos, por exemplo, ou dos pescadores artesanais, você tem uma outra perspectiva a respeito da água. Nos indígenas isso é bem claro, como é que a água para eles é definida a relação com a água para eles como um ser vivo, e não como um bem material, não simplesmente como uma coisa ou um recurso, né, nessa dimensão aí. Isso é bastante interessante porque a ciência lida com a água como se fosse uma única realidade e define que a única realidade possível de lidar com a água é a partir dessa perspectiva que a ciência tem definido a água. Acontece que a ciência define a água como um mineral, como um ser não vivo. Então, como é que a ciência pode definir a água como um mineral, como um ser não vivo? Porque mineral, na definição científica, é algo que não tem vida. Mas para o indígena, a água tem vida, a água é vida, a água é viva.
Então, é impossível você ter uma conciliação de pensamento aí sobre gestão da água, considerando duas ontologias políticas tão diferentes, que é essa moderna colonial capitalista, baseada no Estado, na maneira como o Estado lida com a água, e nessas grandes empresas, grandes empreendimentos que tratam a água como recurso, e a perspectiva indígena, ribeirinha, cabocla ribeirinha, ou amazônia, dos amazônidas, dos sujeitos da água, que tratam a água de uma outra forma, considerando ela como um ente vivo, como um irmão, como um parente, como aquilo que o Mário Blas e a Adela Cadena chamam de pessoas outras que não humanas, como habitada por seres onde a distinção entre o natural e o sobrenatural não são possíveis. Por outro lado, existe também uma perspectiva a respeito das águas, que eu acho que a ideia de ciclo social das águas também tensiona com essa perspectiva, que é a perspectiva de uma relação, que também está relacionada a isso, de uma relação com a água que não leva em consideração que a água ela é habitada por uma... desculpa aí, gente. Dentro de casa, sempre, os ruídos. Bem, então, eu estava dizendo dessa relação com a água nossa ser estabelecida a partir de uma outra ontologia política, que o ciclo social das águas, a ideia de ciclo social das águas estabelece. E aí você vai ter, então, que quando nós nos relacionamos com a água, esses povos, essas comunidades amazônicas se relacionam com as águas, elas não se relacionam com esse bem material, com esse recurso hídrico, com o H2O da química, com o mineral da perspectiva moderna do conhecimento, da racionalidade científica. Eles se relacionam com seres vivos, né? Com a água preenchida dessas pessoas outras que não humanas, que fazem parte da água, né? Que além dos seres vivos mesmo, presentes na água, o boto, o peixe, o camarão e todos os outros seres, a arraia, a tartaruga e todos os outros seres presentes na água. Além dos seres sobrenaturais, a cobra grande, a uiara e outras criaturas aquáticas que não que tão significativos para a relação que esses povos mantêm com as águas. Então, nós temos aí uma outra ontologia política relacionada às águas, que tem a ver com essas relações. Eu chamo isso, então, de um regime das águas. Aqui na Amazônia, se estabeleceu que nós temos um chamado regime plurifluvial das águas. É um regime onde se combinam a variação sazonal e anual das marés, das cheias e das vazantes, e relacionando isso à questão da incidência maior ou não de chuvas num determinado período. Então, esse regime plurifluvial das águas é bastante conhecido na literatura sobre a região. Mas isso na perspectiva não do ribeirinho. Como é que o ribeirinho definiria, ou do indígena, ou do outros sujeitos da água? Essa é uma perspectiva da que a ciência construiu a respeito da água, estabelecendo a sazonalidade, por exemplo, como o princípio de definição desse regime das águas. Mas o nosso regime das águas ele é bem mais complexo que isso, porque as relações que nós estabelecemos com as águas são bem mais complexas. Um ribeirinho, por exemplo, ele estabelece uma multiplicidade de relações com as águas, onde essa ideia de um regime plurifluvial não cabe para explicar as relações que ele estabelece. Tanto que, quando você considera, por exemplo, os ribeirinhos a partir da sazonalidade, você vai dizer que os ribeirinhos se relacionam, que a temporalidade dos ribeirinhos é uma temporalidade natural, naturaliza o tempo de vida e das relações das pessoas. Ele é natural porque ele se adapta a essas dinâmicas sazonais, da variação da maré, das cheias, das enchentes, e da maior ou menor precipitação de água, de chuvas na região. Né? Então, isso é uma maneira, dentro de uma ontologia política da modernidade, que considera, por exemplo, essas relações com ribeirinhos. Existe uma ideia que o Posey começou a desenvolver isso
o antropólogo, pesquisando os carapós, e depois o Ballet e outras pessoas aqui da nossa região começaram, na região amazônica, começaram a pesquisar a ideia da floresta antropogênica, da floresta cultural. Então, essa ideia vem se mostrando cada vez mais fundamentada nas pesquisas que têm sido feitas, nos levantamentos que têm sido feitos. Ela vem se mostrando cada vez mais certa, não apenas para um pequeno ambientes, pequenos nichos florestais, mas para a floresta amazônica como um todo. Então, é como se os seres humanos, no longo processo de convívio deles com a floresta, eles tenham produzido esta floresta. Então, eles chamam isso de florestas culturais, que são a maneira como esses seres humanos, que ficaram conhecidos depois das conquistas coloniais indígenas, vêm produzindo a floresta. E se isso se desse também do ponto de vista da mesma maneira com a água? E se as águas também na nossa região, os sistemas aquáticos, os nichos ecológicos aquáticos específicos, e também fossem produzidos culturalmente? Afinal, os indígenas não tiveram relações apenas com a floresta, eles tiveram também relações com as águas. E se da mesma maneira que eles produziram a floresta, que ajudaram a construir a floresta, eles também ajudaram a construir as águas. E isso é muito evidente nos sistemas aquáticos. Ora, aqui no Baixo Tocantins, a maior incidência de espécies aquáticas que os pescadores pescam é do mapará, que é a pesca mais conhecida, do tucunaré, da pescada, do curimatá, que está desaparecendo cada vez mais da nossa região, do acará e etc. Esses peixes todos aí, eles não existem nas águas naturalmente. Esses peixes, eles são resultado já de processos de seleção por causa dos hábitos alimentares e das preferências indígenas. Então, nós sabemos que uma determinada espécie, ela tende a se multiplicar quanto mais há um consumo delas nesse ambiente aquático. Os biólogos já mostraram isso. Se você pesca muito mapará, a tendência é que o mapará se reproduza mais, porque a natureza dá um sinal para eles que eles estão desaparecendo, que eles podem acabar. Então, eles vão se reproduzir em maior quantidade. Então, o ribeirinho hoje, quando ele lida com o Rio Tocantins e com os peixes do Rio Tocantins, ele está lidando com um ambiente que já tinha sido já modificado por esses processos todos de uso dos seres vivos presentes na água. Então, nós poderíamos dizer que eles lidam não com o ambiente natural, eles lidam com o ambiente cultural, culturalmente configurado, modificado. Nós poderíamos chamar isso de águas culturais, lidam já com águas culturais. Bom, depois da construção da hidrelétrica de Tucuruí, esse regime das águas do Baixo Tocantins define realmente todo o Baixo Tocantins. O próprio lago é um lago artificial, mas define todo o Baixo Tocantins já como um ambiente aquático totalmente culturalizado, né, em função de todas as transformações, de todos os danos causados pela usina hidrelétrica de Tucuruí, e que são irreversíveis, e que nós convivemos com ele quando nós convivemos com o rio. O rio que nós convivemos aqui já é um rio de águas culturalmente definidas por esses grandes empreendimentos, e principalmente o grande empreendimento hidrelétrico, além, logicamente, das heranças culturais indígenas que definiram essa presença maior ou menor de determinadas espécies. O mesmo com o processo colonizador, que levou à extinção de várias espécies de peixe, também antes do processo da hidrelétrica, como e de outras espécies aquáticas aqui da região, como as tartarugas, por exemplo, do Baixo Tocantins, elas acabaram desaparecendo na nossa região. Então, nós temos nesse caso aí, essa relação, por exemplo, não estou dizendo só do Baixo Tocantins, só daí como exemplo, mas se eu pegasse o Xingu, o Tapajós, o Acará, ou qualquer outro grande rio da nossa região, nós verificaríamos também o mesmo processo dos sujeitos que lidam hoje com água, lidam com águas culturais, não no sentido de que a água é produzida social, histórico, culturalmente, mas de que esse ambiente aquático com o qual interagimos, ele já sofreu ao longo da história vários processos de modificação
que configuraram, conformaram ele da maneira como ele se encontra hoje. Então, essa ideia básica diz que a relação entre os seres humanos hoje, os sujeitos sociais das águas, e essas águas é uma relação social, porque a própria água, as próprias águas foram e continuam sendo objeto de grandes transformações culturais, sociais na nossa região. Nós atuamos com águas culturais, nós tomamos água que passa por processos químicos de transformação, né? A água que nós consumimos em casa é uma água que é retirada do solo ou de um lago ou de um rio e passa por um processo físico-químico de transformação e depois é transferida por canos até as torneiras das nossas casas. Então, a nossa relação com a água, principalmente se nós formos considerar o consumo da água urbano, é uma relação com uma água totalmente culturalizada e não uma água como recurso natural, como se coloca geralmente. O tempo do ribeirinho, então, não é um tempo, a temporalidade das águas não é uma temporalidade natural da natureza por si só. Logicamente que a variação da maré, ela é própria da dinâmica da natureza, as cheias e as estiagens têm, em grande parte, estão relacionadas a processos naturais, assim como a presença da chuva. Mas o que nós vemos hoje na região, que tanto a questão das cheias como das estiagens, quanto a questão da incidência maior ou menor de chuvas, estão relacionadas a grandes transformações na floresta e no meio ambiente amazônico por processos produtivos capitalistas. As chuvas na nossa região dependem da floresta e o processo de desmatamento tem levado a incidência cada vez menor de chuvas em determinada região, a prolongamento de período de estiagem, isolando populações indígenas e ribeirinhas que dependem da comunicação pelo rio, por exemplo, como a gente tem visto. Então, nós temos um regime hoje das águas na região, onde essa dinâmica que a gente considera como natural, que é as cheias, vazantes, estiantes, que é a chuva, já não são mais totalmente natural, elas são em grande parte, como as pesquisas têm mostrado, resultado dessas interferências, principalmente econômicas, nos meios naturais, seja na floresta ou seja diretamente nos rios, nos lagos, nos igarapés da nossa região. A temporalidade, falar em temporalidade natural das águas na nossa região é um completo absurdo, né? Considerando a escala das transformações que nós temos nos ambientes todos. Não é uma transformação localizada aqui, ali. A escala das transformações é muito grande. Ela envolve a região inteira e toda essa dinâmica que nós conhecemos, dinâmica hídrica, como se chama, essa dinâmica das águas, ela é uma dinâmica socialmente hoje definida, estabelecida. E por isso que eu chamo isso, então, de regime das águas, justamente porque é um regime que é estabelecido socialmente pelas práticas econômicas, sociais, que prevalecem na nossa região. Mas, fora isso tudo, logicamente, que a gente vai ter imagens que nos transmitem da água diferentes formas de compreensão dela, dentro daquilo que nós podemos chamar do imaginário das águas, né? Que o Diegues trabalha muito bem um livro sobre isso. Mas eu trabalho a questão do imaginário das águas aqui na nossa região a partir dessa perspectiva do imaginário no sentido geopolítico, que eu já dizia isso lá no Ensaios de Amazônia, que o Glissant e o Walter Mignolo trabalham. O imaginário no sentido geopolítico, porque o imaginário das águas ele se confunde também com o próprio imaginário da Amazônia. E hoje eu acho que uma das coisas mais fortes em relação à maneira como nós entendemos ou podemos entender as águas é esse imaginário que a ciência colocou para a água, criando uma linguagem única para lidar, para tratar, para analisar a água. Nós temos uma linguagem única e essa linguagem ela trabalha todo aquilo que o indígena, o ribeirinho fala a respeito da água, ela trabalha simplesmente como uma questão de perspectiva, de crença a respeito das águas, e não como conhecimento. Se eu falo em espaços sagrados dentro
do rio, que uma ilha sagrada, que uma pedra sagrada, que uma praia sagrada. Se eu falo que existem entidades sobrenaturais, isso faz parte de sistemas de crença e não de conhecimento na perspectiva da ciência. A ciência reduz todo aquele conhecimento que não se encaixa nessa epistemologia mestre, como diz as feministas da modernidade, ela vai qualificar tudo isso como um imaginário desqualificado, um imaginário que não corresponde a uma realidade. Não é realidade isso, é apenas uma perspectiva, no máximo, baseada na crença. Então, o que nós temos hoje é o confronto de um imaginário hegemônico, baseado na racionalidade científica a respeito das águas, que reduz a água a um bem material e econômico, na maioria das vezes, a um recurso, a uma questão de um mineral, uma coisa não viva, ou a uma fórmula, como H2O, ou classifica as águas dentro de parâmetros também de uma racionalidade única de classificação dessas águas. As águas são classificadas de acordo com os interesses econômicos, sociais, e é uma epistemologia, também, já entrando nesse assunto, uma epistemologia moderno-colonial das águas que nós temos na nossa região. Então, o imaginário indígena, o imaginário ribeirinho, o imaginário quilombola a respeito das águas, ele é totalmente desqualificado por essa linguagem que nós utilizamos. A pior coisa, a maior violência, e uma violência epistêmica que nós podemos realizar, é tratar a água como recurso hídrico. A ideia da água como recurso hídrico é a maior violência. Quando para o indígena uma água é um recurso hídrico? Como? A linguagem deles nem comporta essa ideia da água ser um recurso hídrico. Quando para o ribeirinho a água é recurso hídrico? Ele vive da água, ele vive na água, através da água, e todos os entes que a habitam, e seres e entes que a habitam. Então, não pode ser um recurso hídrico para ele. Quando nós reduzimos essa nossa linguagem, a essa linguagem que diz que pode haver várias perspectivas a respeito da realidade, mas a realidade é uma só, a água, na verdade, não é uma questão de perspectiva, é uma questão de mundos aí que nós temos. Há mundos diferentes que são construídos. E considerar apenas como crença ou não realista as perspectivas que indígenas, ribeirinhos e quilombolas têm a respeito da água é uma maneira de reduzir eles, inclusive dentro dos nossos textos, das nossas produções, reduzir o conhecimento que eles têm, a experiência que eles têm a respeito da água, reduzir o mundo deles ao nosso mundo, que é esse mundo da modernidade capitalista. Bem, sobre esse imaginário das águas, eu acho que uma das coisas mais fortes não está apenas na ciência, mas está nas imagens que são produzidas hoje sobre a água. A Hill Collins fala que sobre as mulheres negras são produzidas nos Estados Unidos aquilo que ela chama de imagens de controle. Eu diria que sobre as águas na Amazônia também, o que nós temos hoje não é apenas uma linguagem dentro de um imaginário que se comporta como a única forma, se coloca como a única forma de conhecimento sobre realista a respeito da água. Mas nós temos também a produção ostensiva de uma grande quantidade de imagens que tentam capturar também a água dentro de um imaginário único. E essas imagens hoje elas são as que constroem, digamos assim, uma relação de força sempre desfavorável aos sujeitos sociais que lidam de uma outra forma com a água. E acho que o caso de Belo Monte, da construção da hidrelétrica de Belo Monte, é muito claro a respeito disso, como se construiu a respeito das águas, do rio, e uma imagem única, uma imagem fabricada para desapossar as pessoas, desapossar ela literalmente, né? Desapossar ela do território que elas viviam, desapossar ela da legitimidade do processo de vida que elas construíram ali. Então, são imagens de controle, mas imagens também de desapossamento das pessoas, inclusive deslegitimando a vida delas ali. Então, sobre as águas, Belo Monte é um grande exemplo disso. A gente poderia explorar mais um grande exemplo de um imaginário moderno, colonial, capitalista, estatal, que é expoliador, desapossador das pessoas.
que convivem, que têm sua existência ligada às águas e aos rios. O terceiro aspecto dessa também regime das águas é as práticas das águas. E aí existe aqui na região uma ideia que vem sendo desenvolvida de águas de trabalho, por exemplo, bastante bem desenvolvido pelo Vygotsky, lá do Amazonas, que desenvolveu sobre isso, sobre águas de trabalho. Não que eu tenha alguma coisa contra a categoria trabalho, mas eu prefiro prática das águas nesse caso. Então, o regime das águas também ele é composto por uma série de práticas das águas. E essas práticas das águas, principalmente quando essas práticas são desses grupos que eles chamam de tradicionais, é impressionante como elas são desqualificadas e classificadas também, essas práticas das águas dentro de um único critério. Eu só vou dar o exemplo da pesca. Para mim, a pesca é uma das práticas das águas que mais mostra significativamente como o regime das águas estabelecido sobre a região desapossa as pessoas da legitimidade das suas práticas e dos seus conhecimentos, da sua vida e dos seus territórios. A pesca ela se constrói em torno dela uma série de relações bastante complexas, que é uma das práticas das águas mais fortes que tem. Mas é incrível como a ciência, por exemplo, vem transformando essas práticas das águas a partir de uma perspectiva que subalterniza as mulheres, não é? Que descaracteriza o trabalho das pessoas, que não considera a questão de localização, a questão das relações comerciais e tudo mais. Então, a ideia básica é que existe uma série de práticas relacionadas às águas e essas práticas sociais, elas não são práticas simplesmente, como as pessoas dizem, que o sujeito se adapta àquele meio para desenvolver as suas práticas das águas. Não é uma questão de adaptação, uma palavra horrível, uma das categorias moderno-coloniais mais forte na nossa região é considerar que aquilo que um ribeirinho faz nas suas práticas cotidianas são formas adaptativas, como se ele estivesse simplesmente respondendo às necessidades e mudanças que se dão no ambiente de vida dele. Ele constrói estratégias de respostas a essas imprevisibilidades ou previsibilidades de variações do meio natural, que não é verdade. Nós não vivemos a nossa vida nos adaptando aos meios. O contrário é mais verdadeiro. Nós adaptamos aos meios as nossas necessidades, as nossas práticas, criando uma série de instrumentos, ferramentas, relações, significados e formas de viver para adaptar esses meios, digamos assim. Mas não é uma questão de adaptação aí. Então, as práticas das águas, elas foram elas foram submetidas, digamos assim, também a uma linguagem que desqualifica aquilo que as pessoas fazem de uma forma geral. Mas eu estava dizendo que a água de trabalho não captura, digamos assim, a variedade e multiplicidade das práticas das águas, porque as práticas das águas envolvem práticas bastante hegemônicas, como a de produção de energia elétrica, por exemplo, que é uma prática das águas hegemônicas, ou práticas de gestão de um determinado ambiente aquático que não são necessárias, que não se envolvem nessa categoria de trabalho das águas, como é o caso dos acordos de pesca, por exemplo, que são práticas de governança, como eles dizem, de recursos, como também são conhecidos nessa linguagem, mas que eu chamo de prática das águas comunitárias. Né? Então, são práticas das águas relacionadas aos comuns, à produção do comum, né? Ou seja, a produção da água enquanto um bem comum dentro da nossa região. Essa basicamente, então, é a ideia do ciclo das águas, de pensar as águas a partir do regime do... Deixa eu modificar aqui o meu ventilador. A partir do regime das águas. O regime das águas ele se apresenta então com as temporalidades, no qual as águas, na verdade, os ambientes aquáticos, eles são em si já produtos culturais. Se apresenta a partir de imaginários, né, que define as imagens e a linguagem que nós usamos para nos referir às águas. Isso se define através das práticas das águas,
que diferenciam também de acordo com os sujeitos e os contextos, e que envolve, logicamente, territorialidades de sujeitos diferentes, essas práticas aí que vão desde as práticas mais simples, cotidianas, que é do consumo da água, de usar água para beber, até práticas hegemônicas altamente poluidoras e transformadoras ambientes aquáticos, como usar água para produzir energia elétrica, como nós temos na nossa região. Então, isso configuraria para mim isso que eu chamo de o regime das águas na Amazônia. Então, na perspectiva, no entanto, dos saberes das águas, dos conhecimentos que são gerados nas águas, nós poderíamos falar, então, dessa epistemologia das águas que existe na nossa região. A minha ideia básica não é, nesse sentido, entender os saberes das águas como as pessoas vêm entendendo. As pessoas geralmente entendem os saberes das águas como um conhecimento gerado sobre as águas pelas pessoas que têm uma relação direta com elas. Então, nós reduzimos aí o conhecimento àquele conhecimento que é herdado a partir dessa relação direta com a água e vai sendo produzido pelo sujeito a partir da sua experiência, como é o caso, por exemplo, dos ribeirinhos, que herdaram uma série de conhecimentos, de saberes a respeito da água dos seus antepassados e dos indígenas, e a partir das suas experiências vão construindo outros saberes a respeito da água. Mas não é bem assim que funciona. A minha ideia não é pensar isso. A minha ideia é pensar assim, questionar o seguinte. Por exemplo, nós que somos pesquisadores da academia, nós chegamos até nós chegamos até um momento de escrever a respeito desses conhecimentos, transformando esses conhecimentos na linguagem da academia. A maneira como a gente lida com esses saberes é bastante impressionante. Eu fico muito impressionado quando eu leio um trabalho a respeito dos conhecimentos, por exemplo, que as populações têm a respeito das águas. Uma forma de você desqualificar o conhecimento dos outros é simplesmente você dar um nome para ele em relação a um conhecimento dominante, a uma forma dominante de conhecimento, que é o que vem acontecendo com os conhecimentos das águas. Não vamos chamar esses conhecimentos das águas de conhecimentos subjugados, ou conhecimentos subalternizados, porque é isso que acontece. Aqui na região amazônica, todo o conhecimento das pessoas que fazem parte desses grupos sociais subalternizados da nossa região, ou eles são chamados de saberes culturais, de saberes locais, de saberes tradicionais, mas eu acho que a maior violência epistêmica que se pode constituir contra o saber de um outro é dizer que o saber dele é tradicional, ou de étnico conhecimento, que também como também vem sendo chamado esses conhecimentos. Essas classificações todas são formas de situar e hierarquizar esses saberes, e que acontece de uma forma geral. Né? Saberes tradicionais, saberes locais, são dos nomes mais ruins que você pode dar ao conhecimento das outras pessoas, e desqualifica também eles, como um determinado autor vem dizendo. Ele diz assim, ele chama isso de o Alban, ele chama isso de a visibilidade negativa. É a visibilidade negativa que se estabelece esse tipo de conhecimento quando classifica eles dessa maneira. Mas existe uma epistemologia realmente relacionada às águas, ou seja, os conhecimentos e os saberes, de uma forma geral, que são produzidos sobre as águas por esses grupos sociais, por esses sujeitos, eles têm uma base epistemológica que os avalia e os qualifica. E essa base epistemológica ela é muito parecida com a base epistemológica da produção de conhecimento pelas mulheres, por incrível que pareça. Tanto que eu digo isso, que os saberes das águas são saberes femininos, eles têm uma característica muito feminina, a maioria desses saberes. Mas vejamos como eu definiria, então, essa epistemologia das águas, isso que faz com que esses saberes sejam realmente saberes. O Deleuze, numa discussão que ele faz sobre o Foucault, o Foucault diz que todo saber é uma prática, que não existe essa separação entre prática e saber. Na região amazônica, esses saberes desses grupos sobre as águas, a gente chama eles de saberes práticos, né?
relacionando porque eles estão relacionados a uma prática. Mas, na verdade, o saber é uma prática, de uma forma geral. Os saberes das águas também são práticas das águas, na maioria das vezes. Então, para eles serem validados, para você considerar esses saberes das águas como saberes das águas, não são os procedimentos científicos de validação que validam eles. O que validam eles são outros tipos de coisas, como, por exemplo, a experiência das pessoas, a experiência que a pessoa tem. Então, nós, pesquisadores da nossa região, nós nos valemos muito disso. Tem um trabalho que eu gosto muito, que é o trabalho do Luzian Ferreira, de Abaetetuba, um geógrafo que fez sobre gênero de vidas dos ribeirinhos em Abaetetuba, e você percebe claramente isso, como é que ele valida um conhecimento recorrendo a uma gama de experiências que os sujeitos ribeirinhos lá de Abaetetuba têm com o território deles, principalmente com o rio. Então, você tem ali uma forma de validar o conhecimento que não é, não é próprio da ciência, mas é próprio da experiência dos grupos sociais com que ele está lidando. Então, ele está dizendo que aquele conhecimento que o ribeirinho tem relacionado ao rio, aos peixes, à navegação, ele não está relacionado a isso que cientificamente nós poderíamos dizer que é válido, mas a própria experiência desses sujeitos, confrontando, interligando experiências diferentes a respeito desses tipos de conhecimentos, de saberes relacionados às águas. A outra dimensão importante de validação, outro espaço importante de validação dos conhecimentos, que também você vê nos trabalhos, por exemplo, da Lud Furtado, da Ivanilde Evoluciano de Oliveira, que trabalha com os saberes aqui na nossa região, você vê que a outra forma de validar isso é através disso que eles ficou conhecido na nossa região de cultura da conversa, do diálogo, como o Paulo Freire defendia, e a Collis, utilizando esse conceito do diálogo do Paulo Freire, também desenvolve a ideia de que o diálogo é que valida esse tipo de conhecimentos subjugados. Então, essa é uma outra característica, o diálogo você vê ali que também define isso. Mas eu gostaria não de avançar muito nessa discussão, porque eu gostaria de discutir algumas coisas sobre os saberes das águas. Primeiro, essa definição deles serem saberes subjugados. Eu acho isso muito importante, porque eles fazem parte de ontologias políticas diferenciais, de construção de mundos em perspectivas diferentes, de formas diferentes, e de práticas também. A segunda é essa ideia de que eles são uma prática, que eu acho que também isso é muito importante a respeito dos conhecimentos das águas. A terceira ideia é de que eles são saberes fronteiriços, e aí é muito importante, por isso que é muito dificilmente nós chamaríamos eles de tradicionais. Eles se dão numa fronteira ali entre diferentes tipos de matrizes culturais de conhecimento e a própria modernidade. Hoje, os saberes das águas, eles envolvem várias coisas, vários tipos de conhecimentos na fronteira entre o mundo moderno, contemporâneo, suas tecnologias e relações, e conhecimentos ancestrais, como é o caso dos indígenas. E você vê claramente isso, por exemplo, na maneira como os indígenas vêm construindo hoje a sua própria voz. Aí você vê que esse discurso do indígena, se você ouvir o Daniel Munduruku, ou o Yanomami lá, bastante conhecido lá, o Davi Compenhal, você vai ler o livro dele, você vê que é um conhecimento ancestral, mas um conhecimento relacionado já a essas fronteiras, a esses confrontos com o mundo moderno contemporâneo. No ribeirinho isso é mais claro ainda, ele usa uma tapi, que é uma tecnologia, é uma armadilha de pesca criada pelos indígenas, ele usa um casco com um motor produzido pela alta tecnologia que nós temos hoje, o motor a combustão, que faz os rabudos aqui da nossa região. Então, ele usa duas tecnologias, ele está construindo os saberes dele entre dois mundos bem diferentes. Por isso que os saberes das águas também são saberes fronteiriços. Mas eu acho que o mais importante dos saberes das águas é compreender eles com isso que as feministas chamam de opressões interseccionadas. Eles são saberes construídos por grupos sociais que vivenciam essas opressões interseccionadas de classe, gênero, raça, etnia, localização geográfica. Então, você tem saberes que são construídos nessas intersecções de opressões, de diferentes realidades de opressões
dentro da nossa região. Dificilmente um saber das águas não está conectado neles diferentes experiências de opressões interseccionadas aí, né, na nossa região. Por isso que a geopolítica do conhecimento é bastante desfavorável em relação a nós, criando essa visibilidade negativa desses sujeitos, desses conhecimentos e dos seus territórios. E para não me alongar mais, eu vou falar um pouco sobre isso, então, da questão dessa relação do saber com o território. Hoje, na geografia, nós temos uma fraca discussão a respeito disso, de como é que o território ele se relaciona com os saberes das pessoas, com os saberes que as pessoas vêm construindo. Mas se nós considerarmos os saberes das águas na Amazônia, a gente vai ver claramente que os saberes das águas são saberes territoriais, que o território é educativo, que existe uma pedagogia das águas relacionada a isso, que nós aprendemos e ensinamos com as águas, que nós construímos o nosso território construindo conhecimentos a partir das águas aqui na nossa região. Então, você vê que, independentemente dos territórios, da maneira como eles são construídos, mesmo um território tão complexo como são os territórios de uma grande empresa, por exemplo, que se apropriam das águas, ou exerce um certo controle sobre as águas, você vê também aí que existem saberes das águas relacionados a isso, claro, dentro de uma outra ontologia política do território, aí que não está relacionado à água como um bem comum, não relaciona as relações, não tem relação com as relações comunitárias, como são esses territórios das pessoas. O território e a comunidade, na verdade, eles estão relacionados muito com a maneira como esses saberes são partilhados, compartilhados, mas, acima de tudo, como eles são construídos, das relações que eles são construídos e legitimados dentro da nossa sociedade. Então, nós temos, por exemplo, na nossa região, nós temos a construção de diferentes territórios relacionados às águas, e esses territórios eles são inseparáveis desses saberes que foram construídos a respeito das águas. Então, na Amazônia, é impossível separar essa construção desses territórios, desses conhecimentos que os grupos sociais vêm construindo sobre as águas, com as águas, a partir das águas. Isso dá uma especificidade para os territórios desses sujeitos das águas, que tem feito com que os autores criem uma série de categorias, de termos, de expressões para tentar capturar isso de alguma forma, né? Classificando as pessoas, dizendo que os ribeirinhos são homem-anfíbios, né? Classificando seus espaços de diferentes maneiras por causa do convívio deles com as águas. Então, você tem campesinato das águas, por exemplo, é muito utilizado na Amazônia, esse campesinato das águas, como a Lud chama lá de campesinato histórico das águas. Então, até a classificação do sujeito tem a ver com esse território que ele constrói a partir das águas na nossa região. Mas são maneiras apenas de falar da construção do território, da maneira como o território com a água se constrói. Os territórios que se constroem com as águas, seria um exagero a gente falar em territórios aquáticos, mas os territórios que a gente constrói com as águas, eles têm uma característica muito própria. Aqui, por exemplo, no Baixo Tocantins, por causa da grande presença das pessoas nas ilhas fluviais, eu chamei isso, utilizando um termo do Bonamazon, eu chamei essa configuração dos territórios dele de território arquipélago. Né? Então, os ribeirinhos constituíam um território arquipélago, literalmente falando, por causa que eles usam, habitam e convivem com as ilhas fluviais. Então, o que eu gostaria de mostrar, no entanto, é que, do ponto de vista da construção dos saberes, construir saberes sobre as águas é construir territórios também, ou construir saberes de uma forma geral, construir territórios. Só que esses saberes são construídos dentro de uma matriz epistemológica que não pode ser subsumida pela matriz epistemológica moderna ocidental. Então, você tem um saber não necessariamente local, como diz, mas você tem um saber que está vinculado a práticas sociais e territoriais específicas.
Nós temos os saberes das águas, então eles são saberes territoriais, nós poderíamos dizer assim, já que eles fazem parte de um território, eles estão relacionados à construção de um território. Esses saberes das águas, não apenas a um modo de vida, a uma cultura, mas também ao território, que é pouco enfatizado geralmente quando se lida com essa questão dos saberes. Não seria interessante também nós analisarmos isso considerando os espaços educativos que são construídos formalmente pelo Estado, como as escolas, por exemplo, a respeito das águas. Eles também têm construído uma relação bem diferenciada com isso. A própria oferta, por exemplo, dos transportes escolar, a nucleação das escolas, isso tudo vem reconfigurando os territórios, por exemplo, dos ribeirinhos. Mas nós podemos considerar isso numa escala bem maior, essa questão da maneira como os saberes das águas constroem esse território. Mas a educação escolar também ela tem essa característica de afetar essa forma entre a forma como o conhecimento e o espaço, o território dos sujeitos das águas são construídos na nossa região. Mas, de fato, a ideia básica é mostrar que o território também é educativo, que o território também ele é uma matriz da produção do conhecimento, que esses saberes produzidos sobre as águas, eles são saberes territoriais em vários sentidos que nós podemos considerar. Né? Em vários sentidos que nós podemos considerar, inclusive nos sentidos mais políticos mesmo do território, no sentido das relações de poder que configuram o território, já que em termos do conhecimento também, em termos da produção dos saberes, também nós temos essa relação entre conhecimentos também como relações entre territórios diferentes. Daria para trabalhar um exemplo disso justamente tomando o caso das hidrelétricas, né? As hidrelétricas elas têm um conhecimento a respeito do rio, da dinâmica do rio, da água e produzem constantemente conhecimentos a respeito disso. E por isso elas têm um domínio sobre as águas para a finalidade com que ela se apropria. A hidrelétrica ela é uma monocultura também, porque ela só serve para uma coisa, o único objetivo da hidrelétrica é produzir energia. Então, ela também é uma espécie de monocultura, é uma monocultura das águas, a produção de energia elétrica. Não é? Não sei se essa ideia, essa analogia pega bem, mas, na minha compreensão, a produção de energia elétrica é uma monocultura das águas, evidentemente. Mas agora comparem isso com os pescadores, que têm práticas muito mais diversas a respeito das águas e conhecimentos também a respeito dos rios bem diversificados. Você tem dois territórios construídos por conhecimentos diferentes. Esse conhecimento técnico-científico dos gestores a respeito da produção de energia elétrica e esse conhecimento dos pescadores a respeito dos rios, das espécies, de peixes, etc. Só que são territórios que se confrontam, evidentemente, porque o que é para produzir energia elétrica você precisa modificar todo o ambiente e afetar todo o ambiente aquático e a vida dos pescadores que moram ali, que dependem desses seres vivos para se alimentar, que estão presentes na água. Então, além dos outros significados que tem para eles as águas, que os gestores técnicos de uma grande hidrelétrica vão considerar simplesmente crenças, ou folclore, qualquer coisa assim, não conhecimentos realmente a respeito das águas. Bem, para resumir o que eu estava tentando defender aqui, eu defendo que na nossa região amazônica se constrói um ciclo social das águas bastante diferenciado atualmente. Esse ciclo social das águas ele tem a ver com a construção de um novo regime das águas, onde a temporalidade, o imaginário e as práticas das águas elas são reunidas todas dentro de um único modelo, de uma única perspectiva de compreensão das nossas relações com as águas e reduz essas nossas relações com as águas com a relação com essa dicotomia, a relação sociedade-natureza, homem-natureza, que nós vimos experimentando. A ideia de um ciclo social das águas é romper com essa dicotomia sociedade e natureza, mostrando o quanto as águas, na verdade, também fazem parte de um processo de produção cultural, social, historicamente definida.
Isso se mostra na maneira como nós lidamos com os conhecimentos, com os saberes a respeito das águas, onde a epistemologia dos saberes das águas, das populações subalternizadas, acaba sendo negada ou não visibilizada, ou visibilizada negativamente a partir da ciência. Às vezes, você lê um trabalho científico a respeito dos conhecimentos desse sujeito e você vê que a pessoa está assinando o conhecimento dos outros. Ela dá um nome lá, de Augusto Dias Pereira, aí ele defende a tese lá, mas os saberes que estão lá não foram produzidos pelo de Augusto Dias Pereira. Então, foi produzido pelos sujeitos no seu convívio, nas suas interações cotidianas. Então, os saberes das águas é um campo muito tenso, onde você vê que epistemologias territoriais diversas estão em confronto, sendo que esses saberes das águas foram fundamentais e continuam sendo fundamentais não só para a compreensão da região, mas para a compreensão dos processos históricos de apropriação diversas desse território, desde processos coloniais e antes deles mesmo, pelos grupos humanos. Eu defendo também a ideia, então, de que há uma vinculação estreita a partir dos saberes das águas com o território, com a construção de territórios, que os territórios que são construídos pelos saberes das águas, eles também são condição da construção dos conhecimentos, dos saberes desses sujeitos. Se você destruir, a destruição de um território é um epistemicídio também, é a morte de um conhecimento, assim como desqualificar e matar um conhecimento é também desterritorializar as pessoas. Quando você destitui as pessoas do conhecimento que elas têm, você também está desterritorializando elas, de uma certa forma, já que esse conhecimento está vinculado aos seus territórios, à sua maneira de viver, de ser, de construir os seus territórios. Na Amazônia, eu considero muito importante, então, essa perspectiva a respeito das águas, dentro de uma leitura da ontologia política, mostrando que essas ontologias políticas relacionais dos sujeitos da água da Amazônia, elas colocam, como diz o Mário Blaser, elas colocam para nós que esses conflitos que nós temos em geografias chamados até agora de conflitos ambientais ou socioambientais são, na verdade, conflitos ontológicos. São conflitos entre mundos diferentes e inconciliáveis. O mundo da modernidade e do capitalismo, cada vez mais expropriatório e violento, e esses mundos construídos por esses grupos sociais subalternizados, os indígenas, os ribeirinhos, os afrodescendentes. Então é isso. Desculpa ter me estendido muito. Maravilha, estou aplaudindo aqui, agradeço. Desde já eu vou chamar meu colega de AGB aqui, o Cássio, que está participando comigo, assim como o Davi também, são fundadores aqui da AGB junto comigo. Edi, parabéns pela tua brilhante exposição, foi uma aula para todos nós aqui, tenho certeza. Aprendi muita coisa contigo aí ao longo dessa exposição de 1 hora, mais ou menos. E desde já estamos abertos aqui, tá? Para quem quiser fazer questões, quem quiser colocar algumas questões. O Davi, ele colocou uma questão, mas eu vou, como a gente está ao vivo e o Davi está presente, eu vou pedir que ele mesmo possa formular essa questão para você durante a fala do Davi. Os demais colegas que tiverem interesse em falar também se manifestem aqui. E aí, daí a pouco, a gente vai continuar conversando aqui durante mais um tempo, até a gente se cansar um pouco também, né? Tá legal? Então, Davi, com você primeiro, você fique à vontade aí para falar. Vou pedir para a gente ser breve para não ficar tão cansativo, mas Davi Lima primeiro, foi o nosso primeiro vice-presidente aqui, atualmente é professor de Geografia em Alta Floresta, no Mato Grosso. Davi? Davi? Aí, apareceu o Davi aí. Boa tarde, vocês estão me ouvindo aí? Positivo, Davi, eu consigo. Que bacana, muito bom. Abraço aí para o Sandoval, Cássio, toda a galera da AGB de Conceição aí que vem trabalhando sempre, está acompanhando aqui essa aula incrível. E, inclusive,
pesou muito aqui na minha, nos meus pensamentos, porque eu trabalhei muito a questão do Rio e a cidade, né? Só que em uma outra perspectiva, que a gente falou de Conceição do Araguaia, eu e o Marlon, a cidade que cresce voltada para o rio, e com a chegada da rodovia ela muda toda a sua dinâmica e se volta para a rodovia. Hoje o rio aí é um fator de contemplação. As pessoas que usam hoje está em um bairro localizado próximo ao rio, tem um bairro que é chamado até de Vila dos Pescadores, né? Eles têm um contato mais direto e que não é um contato só do lúdico, do lazer, mas eles têm um contato aí hoje até em alguns pontos de sobrevivência. Ainda tem quem vive do rio, né? Então ainda traz essa vida. Mas hoje essa questão do rio ela vai ter uns seus picos. Por exemplo, quando a gente chega no período do veraneio, e aí tem uma atividade mais uma atividade voltada para o lazer. Aquela dinâmica em que o rio trazia vida para a cidade, né? E a cidade crescia seguindo o curso do rio, né? Ela não é tão hoje viva como já foi anteriormente em Conceição do Araguaia. Porém, ainda tem muitas pessoas com seus saberes do rio que a gente né, eu acho que pecou um pouco em tentar determinar, né, dar um nome àquilo em vez de, né, deixar prevalecer a ideia dos saberes deles, das vivências deles. E eu achei isso muito bom que o professor colocou, né, faz a gente repensar. E quando a gente quer dar nome às coisas que já existem, como se elas não tivessem um nome, elas não tivessem uma importância, uma cultura toda, né, uma história por trás. E o ponto que eu coloquei ele trazia mais assim, né? Como a gente descrever e compreender a organização espacial, né, dos ribeirinhos, do seringueiro, dos indígenas, dos povos amazônicos, né, sem levar em conta os rios e entender o seu papel, né? Como hoje muitos olham, tem muitos olhares sobre esse território amazônico e não só ele, e busca entender, falar, pensar sobre, mas não falar sobre o rio, não falar sobre essa importância que teve esses saberes, ou menosprezar esses povos, né? Porque dentro de uma lógica capitalista, eles se colocariam de fora, né? Então a gente pensa assim, poxa, uma lógica desumanizadora do capital que tira povos porque eu me considero com a cultura mais elevada. Como a gente entende esses povos, sua organização espacial ou territorial, né? E sem levar em conta o papel dos rios, sem levar em conta essa primeira organização aí, né? Rio Várzea Floresta, aí do Porto Gonçalves. Mas isso aí, um abraço para todos, muito bom. Parabéns pelo trabalho da AGB, muito feliz. A gente está daqui do Mato Grosso acompanhando. Edi, Muito bom. só um minuto aqui, porque aí eu vou fazer o seguinte, vamos fazer em blocos, pode ser? Aí eu já vou também aqui aproveitar. O Edinaldo mandou um parabéns, gostou, dizendo que gostou muito. Depois, se ele quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, Edinaldo, mas só manda um aviso que eu te escrevo. Eu acho que o Derek colocou aqui um comentário muito interessante. Eu vou passar a palavra para o Derek. Você pode falar, Derek, com a gente, pessoalmente, ao invés de precisar ler o teu comentário? Bem, o Derek ele colocou aqui para a gente o seguinte: boa noite a todos, parabéns pela pesquisa, Edir. O tema é interessante e super pertinente. Poderias falar um pouco como esse regime das águas, a partir do que foi exposto, influenciou na tua própria trajetória enquanto professor e pesquisador? Um comentário. Recentemente, o Mark Harris publicou um livro sobre a cabanagem. Nele dedicou um capítulo, A Vida no Rio. Bem interessante a análise dele sobre o papel do que... Peraí, só um pouquinho. Bem interessante a análise dele sobre o papel do que está chamando de regime social das águas durante todo esse evento histórico. Não sei se já tiveste contato, mas tem forte relação com tuas ideias. Aqui está ruim para falar, Sandoval, desculpa, obrigado por ler. Essa chegou agora por último. Ótimo, Edi. Então, aqui com o Derek e com o Davi, teus primeiros comentários, e aí depois a gente vai dando seguimento aqui conforme as pessoas forem trazendo mais contribuições aqui, tudo bem?
Ok, obrigado ao Davi, obrigado ao Derek pelas colocações. Eu acho assim, nós, em relação a essa maneira como as nossas cidades elas se relacionam com o rio, ou os habitantes cidadinos se relacionam com os rios. Acho que isso ainda precisa ser explorado de uma maneira melhor na nossa região, porque principalmente pela geografia. A geografia ela trabalhou isso, muito influenciado pelo José Aldemir, pela perspectiva do Sancler. Ela trabalhou isso numa leitura, digamos assim, não epistemológica, numa leitura não ontológica dessa relação disso que a gente chama de cidade da Amazônia com o rio. É como se determinadas cidades não tivesse essa proximidade com o rio, essa relação com o rio definida por formas de apropriação das águas. A perspectiva das águas muda um pouco isso, porque ela não considera só os rios, mas considera as águas subterrâneas também. Qual é a cidade que não... Vou dar um exemplo de Pacajá, que fica na Transamazônica. Pacajá, ela não fica na beira de um rio. O rio passa por trás da cidade, ela fica na beira da estrada e o rio Pacajá passa por trás da cidade. Um rio bastante utilizado pelas populações de Pacajá, um rio de terra firme, de água escura, sobre uma base de basalto, e que durante um período do verão seca bastante, e no período do inverno ele enche, e um rio que tem diferentes usos pelas populações dali, mas a cidade é abastecida por poços artesianos, por águas não fluviais, por águas subterrâneas. A cidade é abastecida pelos poços artesianos. Então, a perspectiva não é colocar o rio, mas é colocar as águas aí. E sem falar que essa relação, o curso d'água, o rio, as chuvas, as águas subterrâneas, a maneira como as pessoas se relacionam e se apropriam dessas diferentes águas. A maior parte da cidade de Pacajá, por exemplo, as pessoas trabalham em fazendas, essas coisas todas. E o período de chuvas influencia muito, tanto no trabalho nas fazendas, quanto na questão da produção agrícola, que é muito forte lá. É uma relação com as águas também, essa que se estabelece. Então, você tem uma cidade que não é ribeirinha, mas que ela tem diferentes relações com águas, como é o caso de Pacajá, que tem uma relação diversa com o rio Pacajá, que tem uma relação com as águas subterrâneas, que tem uma relação com as águas do período da chuva, né? Sem falar outros igarapés que são importantes ali. Uma terra vale, vocês sabem, principalmente o pessoal do sul e do sudeste, uma terra vale se tem ou não água nela. Se tem um igarapé passando, ela tem um valor. Se esse lote não tem nenhum igarapé, nenhuma água, nenhuma fonte ali, aí ela tem um outro valor. Ela é desvalorizada se não tiver água nela. Mas se tiver uma água passando lá, ela tem mais valor. Então, vejam só, nós estamos definindo essas relações a partir dessa múltipla forma como a água dar valor, atribui valor a um determinado lugar. E essa questão de... Acho que não dá para não levar a questão dos rios, Davi, na análise da Amazônia. Não dá para não levar essa consideração dos rios. O que eu discuto muito, é que essa relação direta, imediata, ela aparece para nós, fenomenicamente, como a mais importante, mas nem sempre ela é. Nem sempre ela é só isso. As nossas relações com os rios não se dão apenas na nossa relação direta com eles, da gente navegar nele, tomar banho, pescar, ou etc. Mas há relações indiretas através das águas, dos rios, os abastecimentos, por exemplo, que podem se dar através dos rios, a história de vida pessoal e particular que pode estar relacionados com os rios. Então, em relação à cidade, nós analisamos a cidade pela maneira material como ela se organiza a respeito dos rios, muitas das vezes, e consideramos essa maneira material a única expressão da relação dos habitantes urbanos com as águas, no caso, os rios. Mas os sentidos, os significados,
as formas pelas quais o rio assume ali, as influências que ele assume ali é bem diferente, é bem mais diversa do que isso. Nós deveríamos, a perspectiva do ciclo social das águas, ela coloca isso, ela coloca uma relação de escala. Não são águas só próximas que influenciam uma cidade. As águas distantes também influenciam. Um rio tem uma nascente, aí ele percorre um território vasto até chegar ali, aonde ele passa diante daquela cidade. Então, tudo isso nós deveríamos levar em consideração ao analisar, por exemplo, as nossas cidades, a nossa vida urbana, relacionando com os rios da Amazônia. E cada uma com dinâmicas bem diferenciadas. Eu tenho frequentado, por exemplo, a região do Marajó, Bagre, ali, por exemplo, uma cidade que eu tenho ido trabalhar bastante. E você percebe, Bagre também é uma cidade ribeirinha, uma cidade que fica numa ilha, o município inteiro é uma ilha, no arquipélago Marajoara. Mas a Bagre, Breves, essas cidades ribeirinhas marajoaras, elas têm uma dinâmica bem mais complexas em relação à água, porque elas estão como que imersas ali na água. A água e o rio é uma parte fundamental delas. Mas há uma diferenciação dessas cidades, Corralinho, Bagre, Oeiras do Pará, Breves, Anajás. Há uma diferença delas se nós formos considerar cidades do Tapajós, por exemplo, cidades ribeirinhas do Tapajós, do Xingu, Oriximiná, ou se nós formos considerar as cidades do Baixo Amazonas, por exemplo, também que são ribeirinhas. Então, essa classificação é a classificação que dificulta o nosso trabalho. A minha perspectiva não é trabalhar só com os rios, é trabalhar com as águas no sentido mais geral. A cidade ela deveria ser estudada, nesse caso, não só na sua relação com o rio, mas nessa relação mais complexa que nós temos e as cidades têm com as águas. O regime das águas, realmente, isso que o Derek colocou, eu não conheço o livro, ainda não vi o livro do Harris ainda, sobre a cabanagem, mas eu trabalho com ele, eu gosto dos textos dele, do trabalho dele a respeito dos caboclos ribeirinhos na Amazônia. Mas essa questão do regime das águas, é claro que a minha perspectiva, enquanto a minha trajetória própria de pesquisa, tem a ver com a minha condição de ser ribeirinho, de me identificar com um ribeirinho. Eu vou contar uma história para vocês, que quando eu fui defender o meu projeto assim, para os colegas e vários professores ali, meu projeto de pesquisa sobre as comunidades ribeirinhas aqui do Baixo Tocantins, então as pessoas diziam assim para mim, mas o que são essas comunidades ribeirinhas? Elas são populações tradicionais? São camponeses? São pescadores? E eu dizia, são ribeirinhos. Aí, não, mas eles não são comunidades tradicionais, não são isso. Mas eles são ribeirinhos. Nós temos a perspectiva de sempre enquadrar os sujeitos dentro de uma categoria já definida para eles. Ou eles têm que ser camponeses, ou eles têm que ser populações tradicionais, ou eles têm que ser qualquer outra coisa, senão aquilo que eles realmente são. E a gente acaba tentando dar nome para ele. Então, o que me chama bastante atenção assim nessa questão do regime das águas foi observar isso. Em primeiro lugar, essa classificação dos sujeitos, que a água não poderia definir o sujeito. Eu teria que achar uma outra coisa para definir ele, mas é a relação deles com o rio que define eles, e não qualquer outra coisa. Então, por que eu não ia chamá-los de ribeirinhos, se é a relação do rio com o rio que define eles? Mas a outra coisa do regime das águas que tem bastante, que nessa ideia de regime das águas que eu tento construir, que tem bastante a ver com a maneira de pensar geográfico, é da escala dessas relações. O Baixo Tocantins ele é muito significativo por isso, por causa das grandes transformações do rio, daqui da Jusante, né, a partir da instalação da hidrelétrica em Tucuruí. Mas isso me levou a pensar que existe um regime de água bem mais complicado do que eu falar da maneira como nós falávamos antes, desse regime plurifluvial como uma dinâmica propriamente natural. Dá para perceber claramente que não existe essa dinâmica natural, ela não é totalmente natural.
né? Ela tem influências de processos sociais, econômicos e políticos de várias escalas. Uns são de escalas mais locais, do sujeito, por exemplo, aqui na nossa região, das ilhas e das várzeas, onde se dominou, houve um processo muito grande de retirada da vegetação original para aumentar, ampliar os açaizais. Isso tem contribuído em grande parte para o aumento, o agravamento do assoreamento dos rios, dos cursos d'água. Mas essa é um evento mais local, mas ela está relacionada à valorização econômica do açaí. 60% da produção do açaí da nossa região, mais 60%, segundo o estudo feito pelo professor aqui, professor Rosivan, daqui da nossa faculdade, mais 60% do açaí ele vai para a exportação, ele alimenta as fábricas que trabalham com a exportação do açaí, inclusive para os Estados Unidos. Então, essa mudança local aí, que afeta a água, como é o caso da ampliação dos açaizais, está relacionada a processos econômicos, de valorização econômica do produto e de interesses econômicos aí. As fábricas vêm, os atravessadores da fábrica vêm, compram cada vez mais açaí e querem cada vez mais açaí, aí os produtores, o preço do açaí está bom, eles vão vendendo, e aí é um ciclo todo. Então, nós temos uma escala econômica muito grande que afeta a água diretamente, porque aumenta os processos de lixiviação nas várzeas e de assoreamento dos rios. Isso é um regime das águas, isso que eu estou tentando descrever aí, que está relacionado a práticas econômicas de grande escala, que não é só na nossa escala local. Então, para além de todos os efeitos, de todos os danos, como eu chamo, que a hidrelétrica provocou no regime das águas do Baixo Tocantins, inclusive influenciando nas cheias, nas vazantes, nós temos outros processos que fazem parte do ciclo da água, como esses processos econômicos de valorização do açaí, que estão interferindo também nesse regime das águas aqui no Baixo Tocantins. Em outros lugares, você vai observar outros tipos de processos, evidentemente. Mas como eu poderia considerar, então, essas águas só a partir dessa ideia de um regime pluvio-pluvial, plurifluvial, sem levar em conta esse tipo de relações com a hidrelétrica, com a valorização econômica do açaí? Seria bastante difícil. Então, acho que a minha trajetória tem a ver com essa minha convivência, basicamente, com os ribeirinhos, dessa experiência que eu tenho de vida como ribeirinho, mas também essa experiência de trabalhar com os ribeirinhos constantemente aqui da nossa região, da Amazônia Tocantina Paraense, conhecido como Baixo Tocantins também. E são muito expressivas das populações ribeirinhas da nossa região. E essa minha convivência, esse meu trajeto com os ribeirinhos também foi de fundamental importância para ter a sensibilidade, digamos, para compreender, ou tentar compreender esses processos. Nós resguardamos um tipo... Às vezes eu tenho buscado, né, trabalhar a produção do conhecimento de uma outra forma, mas nós resguardamos ainda um tipo de relação de produção de conhecimento que é muito expropriatória dos sujeitos. E isso é uma coisa que tem me preocupado muito, saber lidar com o conhecimento dos outros. Né? Muitas dessas coisas que eu falei aqui tem a ver com coisas que eu aprendi com a própria interpretação que os ribeirinhos fazem da sua situação e dos problemas, das dificuldades que eles enfrentam. Eu espero ter comentado. Edi, o Cássio não está podendo falar, acho que o computador dele está com problema no microfone, então vou ficar sozinho aqui, eu e você mesmo, tá? Bem, a gente está recebendo aqui várias mensagens de pessoas aí do Brasil inteiro que estão participando com a gente, né? Mensagem do Edinaldo, lá de Juiz de Fora, da Maria das Dores, lá de Crateús, no Ceará, todos, de um modo geral, aí te parabenizando, né, pelas aulas, pela brilhante aula que você deu aqui para a gente, ensinando muita coisa. O Cássio manda uma questão. O diálogo aqui proposto possibilita, não é bem uma questão, é uma reflexão, né? O diálogo aqui proposto possibilita nos desconstruirmos enquanto pesquisadores quando falamos de Amazônia.
poderíamos entender os rios como bem viver, viver bem, dentre outras nomenclaturas. É uma reflexão que ele está fazendo aí. Algumas pessoas já se despedindo também, né, em outros compromissos e tudo mais. Eu, particularmente, queria acrescentar aqui a reflexão do Cássio, algumas palavras que eu fui pensando aqui da tua própria fala, ok? São pontos assim que me agradaram muito, que convergem com alguns pontos do meu trabalho particular. Eu acabo de defender no ano passado a minha tese e tenho uma experiência aí de mais de 15 anos trabalhando com os índios, né? 10 no campo da ação prática, como indigenista, como geógrafo da FUNAI, e os últimos 4 como pesquisador mesmo, aqui já na universidade. Então, assim, eu achei muito interessante quando você coloca a questão do sobrenatural, né? E a questão da água como o 4º estado da água, do Carlos Walter. Muito legal essa perspectiva, porque remete, na minha visão, a uma geografia essencialmente humana, né? Uma geografia, como o próprio Carlos Walter gosta de falar, uma geografia incorporal, no sentido do corpo que presta rosto a essa geografia. Então, eu achei muito feliz essa tua abordagem, quando você traz esse 4º estado da água e essa que é o estado vivo, né? O estado corpóreo da água. E, embora a gente saiba que a água é viva fora do corpo também, né? Então, assim, acho muito feliz essa colocação. Dialogo também muito com a questão do sobrenatural. Agora, por exemplo, acabo de discutir o sobrenatural nas aldeias, e junto com a cosmovisão dos índios e o xamanismo, o pajé. E aí, até acho interessante que você acaba flertando aí com alguns etnógrafos, como Posey, ou como Ballet, que você menciona aí na tua fala, e que estudam esse processo que eles vão chamar, então, que o Viveiros de Castro sintetiza isso tudo com a ideia da meta-adaptação, que traz um debate para a gente muito interessante desse processo de adaptação do sujeito ao território na Amazônia pré-colonial, né? Então, esse ponto eu achei muito interessante também da tua abordagem. E, principalmente, o ponto mais feliz, assim, que me pareceu interessante, e que eu gostaria que você, então, falasse um pouco mais sobre esse terceiro ponto, é sobre esse processo, porque, assim, eu pontuei os 2 primeiros pontos, porque convergem com o que eu tenho buscado como meu caminho pessoal dentro da geografia. Mas seria de um egoísmo muito grande se eu te pedisse para falar sobre eles. Eu acho que a gente pode conversar isso no privado, não é? Mas eu acho que esse terceiro ponto que eu queria levantar aqui caberia mais assim ao público, então, que seria essa questão sobre que você levanta sobre essa metatransformação do rio, sobre esse processo estou chamando aqui de metatransformação, não sei se seria isso, mas o processo do rio e do próprio ecossistema do rio como construído como produto de um saber, como produto de um conhecimento tradicional, do que seria um conhecimento ancestral indígena, né? Porque quando eu vejo você falando isso e penso na minha experiência de campo indigenista, eu vejo que tem muita coerência, que faz muito sentido a gente pensar que essa população dos rios ela não é espontânea, mas ela pode ter sido, assim como se fala, né? Na meta-adaptação e na transformação da terra preta, da Amazônia, na composição da floresta pelo sujeito, pelo indígena, da mesma forma que se fala nessa composição da floresta, se falar também na composição dos rios. Estou chamando de composição aqui. Eu acho que isso é muito interessante, tem uma potência muito grande, e queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E aproveitar aqui para registrar que a foto que está no bilhetão que a gente fez aqui de aviso foi uma fotografia aqui da beira do Rio Araguaia, tirada pelo Cássio, e enfim, né? E que a questão dele também é sobre o bem viver, faltou um ponto de interrogação, ele colocou aqui, então é uma questão que ele está te colocando. Então, bem, a gente tem a questão do Cássio sobre se falar sobre os rios é falar sobre o bem viver, e a minha questão para ti, que na verdade não é uma questão, era apenas que você falasse um pouco mais sobre isso, como você chegou a isso, é essa ideia da possibilidade de os rios terem sido também
produto de conhecimento ancestral na Amazônia, ok? Muito bem. Então, questões bem complexas. Eu tenho discutido um pouquinho essa questão do bem viver, estudado um pouco isso, mas eu acho que a questão das águas não coloca só a questão do bem viver, assim, nessa perspectiva, Cássia. Ela coloca uma coisa que eu considero fundamental. Eu não falei sobre isso, mas eu considero fundamental e muda radicalmente a nossa perspectiva. Imagine se nós considerássemos a água não como objeto, mas como sujeito. Tirar a condição da água ser um objeto, que é isso que a maioria dessas epistemologias não ocidentais, essas ontologias, como eu chamo pelo Blasé aí, essas ontologias políticas diferenciais, relativistas, relacionais, elas definem. As ontologias políticas relacionais, elas definem a água como um sujeito. E se nós definíssemos a água igual como os indígenas do Equador definem a natureza como um sujeito de direito? Essa perspectiva mudaria completamente a nossa maneira de lidar com as águas na Amazônia. As águas, um rio não é um objeto, um rio é um sujeito de direito. O lago não é um objeto, é um sujeito de direito. A, a, a água subterrânea é um sujeito de direito. Então, as águas, os rios passam a ser sujeito de direito na nossa perspectiva. Então, os direitos da natureza, eu acho, muito mais que o bem viver, ele coloca para nós uma perspectiva muito mais diferenciada a respeito da água. Porque nessa ontologia política relacional, a água é um sujeito. O índio chama ela de irmão, de parente. Então, isso que você está colocando sobre a questão do bem viver pode ser melhor problematizado se nós considerarmos a água como um sujeito de direito, Cássia. E parabéns pela foto, muito bonita mesmo a foto. Mas acho que o bem viver também se alinha bastante a essa perspectiva dos direitos da natureza. Na Amazônia, na nossa região, aqui no Brasil, isso é muito fraco. O debate acabou não pegando assim como em outros países aqui da América do Sul, o debate do direito da natureza. Mas eu acho que é uma questão que eu discuto, que eu quero discutir nesse livro que eu disse que estou construindo sobre as águas. Eu discuto essa perspectiva de nós colocarmos isso. Isso soa bastante estranho para as pessoas, mas como assim a gente vai trabalhar o rio como sujeito? Como um rio pode ser sujeito? É como a mesma ideia que quando o Milton Santos disse que o território era ator, e as pessoas, como o território é ator, né? O território age, como assim? Então, eu acho que é isso que dialoga bem legal, bastante com a geografia, nessa perspectiva do território, já que também nós vemos o espaço como ator. Então, ver a água também como sujeito de direito, eu acho que seria também uma perspectiva interessante aí, não desconsiderando a questão do bem viver, mas em relação à questão do bem viver colocado por você, Cássio. As questões de Sandoval são realmente, Sandoval, as questões são bem mais amplas, daria bem mais pano para manga, digamos assim. Mas essa transformação do rio em grande escala, o que você observa quando o que está acontecendo na região Amazônia? Porque nós consideramos o rio, a partir dessa ideia nossa de bacia hidrográfica, dessas coisas, a gente considera o rio dentro de um recorte. E isso empobrece um pouco a nossa análise. E se nós considerássemos o rio não dentro de um recorte, mas a partir de diferentes escalas, onde uma escala provoca uma transformação, como eu chamo, um dano ao rio. Se eu considerar o rio pela escala das atividades desenvolvidas pela Hidro em Barcarena, eu vou perceber essa transformação como dano, porque essa transformação que eles colocam no rio, essa transformação atual do rio, essa antropogênese das águas, ela é um dano, não é o que o ribeirinho faz, que o ribeirinho ou os indígenas fazem. Eles não provocam um dano, eles provocam uma mudança naquele ambiente aquático para atender a uma necessidade deles de vida, a um gosto, às vezes,
simplesmente é um gosto e não necessariamente uma necessidade. O gosto por um peixe, aí você provoca uma transformação naquele ambiente aquático. O que a hidro faz é poluir a água, poluir o peixe com metais pesados, que vai poluir as pessoas e adoecer elas, e destruir os recursos da água, fazendo com que os pequenos igarapés, que são fundamentais na nossa região, contaminem os quilombolas, contaminem os ribeirinhos, contaminando os peixes. Então, e contaminando os seus corpos também. Então, o que você tem, essa transformação aí, é um dano que é provocado pelo grande empreendimento. E as transformações que foram se acumulando com o tempo e resultaram numa determinada configuração de fauna, flora, presenças animais, vegetais, nesse sistema aquático, elas são mudanças diferenciadas, elas têm um outro sentido, elas não provocaram dano, elas provocaram uma associação diferente entre essas pessoas humanas e essas pessoas outras que não humanas, que fazem parte disso que a gente chama de natureza, no conceito ocidental de natureza. Então, você tem uma outra configuração. Mas se eu compreender também isso numa macro escala, digamos assim, numa escala bem maior de relações, a gente vai observar vários tipos de interligações, de mudanças feitas, que estão acontecendo nos ambientes aquáticos, que afetam a vida das pessoas de diferentes maneiras, ou colocam também para a vida das pessoas diferentes formas de relações. Acho que isso é bastante exemplar, eu diria, essa transformação do Rio, onde isso acontece com um determinado empreendimento. Por exemplo, o Rio Tocantins é objeto agora de um grande empreendimento aí que eles vão implementar, que é a hidrovia Araguaia-Tocantins. E você lendo o relatório do governo, relatório técnico sobre isso, sobre o que é o rio para eles se reduz a uma única coisa, que é um meio de escoamento. Então, eles podem lidar com o rio de uma maneira sem considerar todas as dinâmicas presentes, né, nesse rio por onde eles pretendem estabelecer esse fluxo aí através da hidrovia Araguaia-Tocantins. Você vê o Estado compreende o rio só como um meio de circulação para escoamento de produtos, mas ele não compreende como é que as cidades da nossa região, como é que os ribeirinhos, como é que os quilombolas lidam com o rio, como é que lidam com o rio. Então, você tem aí a projeção para o rio de um grande empreendimento, que é a hidrovia Araguaia-Tocantins, aonde o rio foi, até o nome, né, da hidrovia, aonde o rio ele é reduzido a esse aspecto hídrico e não humano, é retirado do rio qualquer direito do rio de existir. O rio tem que existir, ser moldado, modificado, como ele vai ser pela derrocada do Pedral do Lourenço e pela abertura do canal da Iclusa de Tucuruí até Baião, na fronteira com Mocajuba. Ele é considerado um objeto que pode ser manipulado, transformado, independentemente do direito do próprio rio e do direito das pessoas que vivem nele, por ele e a partir dele. Isso, para mim, esse tipo de transformação mostra claramente esse confronto entre duas ontologias políticas diferenciadas do território aí, que é uma ontologia política baseada na ideia do ganho, do lucro, na maximização do lucro, e a outra é a vida das pessoas que precisam atravessar o rio, pescam no rio, tomam água do rio, e que o Estado considera isso de uma maneira única. O rio no documento do Estado é uma coisa morta, né? E ele é um objeto morto. E não tem essa perspectiva que as pessoas têm. Mas, quando na reunião de Baião, quando o Ribeirinho dizia para o técnico, mas a minha vida tá no rio. E o técnico dizia, mas você vai ser pago por isso.
entendeu? É uma incompreensão total disso. Ele não, o técnico nem entende o que o Ribeirinho está dizendo para ele. O Ribeirinho está dizendo: a minha vida está no Rio, você vai ser pago, vai ser ressarcido por isso. Como é que alguém pode ser ressarcido pela vida que ele tem com o Rio? Qual é o dinheiro que vai pagar a vida que o pescador ribeirinho tem com o Rio? Então, essa é uma incompatibilidade entre formas de construir o mundo que a gente tem hoje. A hidrovia Araguaia-Tocantins é um projeto de destruição do Rio Tocantins. Ele vai transformar o Rio Tocantins num canal de escoamento de mercadorias dessas commodities grandes aí. E nós vamos, isso representa para o ribeirinho a perda do rio, como eu ouvi alguns falarem, que a hidrovia para eles não significa o ganho de nada, significa eles perderem o rio. Então eu acho que essa noção aí da transformação das águas. Hoje essas águas do Rio Tocantins são águas culturais, nós nos banhamos em águas culturais, tomamos águas culturais, águas totalmente culturalizadas, tanto no sentido mais amplo, historicamente falando, quanto nesses processos mais recentes de apropriação que transformaram completamente a presença de praias ou dos bancos de areias, a destruição de ilhas, das margens, a destruição de espécies, redução e desaparecimento de espécies de peixe e outros tipos de espécies aquáticas que vão desaparecendo. Quando a hidrelétrica abre as eclusas, a água muda de cor, de tonalidade para nós, fica impossível tomar banho no rio quando várias comportas da hidrelétrica estão abertas, porque eles liberam a água morta de baixo e vem uma quantidade muito grande de plânctons e algas e outras coisas que ficam presentes no lago da hidrelétrica. E você vai tomar banho aqui na Praia da Aldeia, por exemplo, ou em Cametá Tapera, aqui em Cametá, a água está verde lá, né? Não dá para tomar banho. Então, o que é isso que nós estamos experimentando aqui no Baixo Tocantins? Nós estamos sujeitos àquilo que a hidrelétrica decide para a produção de energia. Se para eles o importante é liberar uma grande quantidade de água para não ultrapassar lá a cota que eles precisam, eles liberam, mesmo que isso vá nos afetar do jeito que nos afeta aqui na região, mudando a qualidade da água que nós temos aqui. Então, esse conjunto todos dessas transformações em várias escalas é que eu chamo de regime das águas, que eu acho que isso que nos coloca, digamos assim, uma nova gramática na compreensão da nossa relação com as águas, ou da maneira como nós compreendemos as águas na Amazônia. O que eu defendo é que esses conceitos que foram criados para lidar com a água, nós temos que criar outros. Eu não sei, ainda estou tentando propor uns outros. Aí nós temos que criar outros. Esses conceitos que foram colocados de gestão das águas, de recurso hídrico, de bacia hidrográfica, esses conceitos todos eles estão dentro de uma matriz epistemológica que não favorece os territórios que foram construídos pelas pessoas historicamente, mas, pelo contrário, possibilita que eles sejam destruídos, como uma hidrelétrica faz, ou como a hidrovia vai fazer, em função de uma perspectiva a respeito desse rio, por exemplo, que é uma perspectiva altamente utilitarista, pragmatista, que não leva em consideração que o rio, para nós, também é uma pessoa, que o rio, para nós, é um ser vivo, né? Uma coisa viva, algo vivo, e não só um objeto que eu posso manipular da maneira que eu quero. E essa questão das modificações que eu estava dizendo da água ser culturais, então essa não é só por causa que a da floresta é mais fácil de você perceber isso, por causa que você pode medir a ocorrência das espécies vegetais. No Rio é muito difícil você conseguir identificar isso. Então, a transposição do conceito é mais alegórica, digamos assim, do que real. Alguns ambientes foram configurados realmente pelo acúmulo das práticas. No caso, por exemplo, o lago da usina hidrelétrica, o reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí ou de Belo Monte, por exemplo, eles são águas culturais, porque eles são produtos de uma intervenção bem
visível no espaço, no espaço aquático ali. Mas os determinados ambientes aquáticos você não percebe isso diretamente, que é o que na nossa região, por exemplo, fazem os pescadores com o acordo de pesca. Eles também culturalizaram a água e estabeleceram os acordos de pesca. Só que nós não percebemos isso porque isso não se torna visível para nós. São práticas muito pequenas, muito locais, de práticas das águas que eles fazem, de coexistir com elas, como é o caso, eles dão um nome aqui de manejo, de gestão, dos recursos pesqueiros, que eu também não gosto disso. São práticas de água diferentes que o ribeirinho e os pescadores estão criando através do acordo de pesca. Mas a ciência chama isso de manejo, a ciência chama isso de gestão, de sustentabilidade. A ciência dá um nome para isso. Mas o que você vê é que eles estão culturalizando a água, estão modificando a maneira como eles se relacionam com a água. Que eles dizem claramente, antes nós não precisávamos de acordo, porque não tinha escassez, tinha o peixe. Hoje nós precisamos do acordo. Se não tiver o acordo, não tem o peixe. Não tem como pescar. Então, você vê que é uma prática de água diferente. Eles modificaram culturalmente a prática deles de pesca, de lidar com os peixes e com as águas que eles habitam, do qual eles vivem, através disso que eles chamaram de acordo de pesca. Aí, o acordo de pesca é um exemplo também da transformação do regime das águas na nossa região, mas aqui do ponto de vista da ação comunitária, né, dos sujeitos. Edir, Não sei se conseguiram. sim, sim, sim. Enfim, a gente está caminhando para o final, mas me pareceu, aí disso tudo que você está colocando, que a gente tem aí uma perspectiva lefebvriana, né? Ou seja, a de que grupos distintos de sujeitos se apropriam de maneiras diferentes do território, né? De um lado, nós temos aqui a perspectiva do sujeito hegemônico, a Hidra, as empresas, as grandes empresas que você cita. E aqui nós temos também a Horizonte Minerals, aqui em Conceição do Araguaia, que está chegando, que vai demandar muita água. E do outro lado nós temos aí os povos e comunidades tradicionais que têm uma relação de apropriação. Então, aquela ideia clássica lefebvriana entre apropriação e dominação do território. Não sei, foi o que me parece. Eu queria te passar para você fazer suas últimas considerações antes que a gente pudesse encerrar. Queria te agradecer aqui em nome da comunidade de geógrafos aqui da nossa comunidade de geógrafos aqui dos rios Araguaia e Xingu, dos nossos alunos aqui da UEPA, do campus que estão participando. Acredite que muita gente não está participando porque não tem as condições técnicas para poder estar online agora com a gente. A gente sabe que essa desigualdade interna ela ainda atrapalha bastante o desenvolvimento de processos simples como esses aqui. Simples não são tão simples assim, estou exagerando chamando de simples, né? Mas eu queria te agradecer em nome da AGB, em nome do Cássio, do Davi, em nome daqueles que estiveram presentes aqui contigo. Queria agradecer também a todo mundo que veio nessa sala aqui, gente de Juiz de Fora, gente do Ceará e acredito que até de outros lugares também. E mais uma vez, obrigado pela tua exposição, que nos ajudou muito a entender os vários conflitos em torno do uso, né, dos usos sociais do rio aqui na Amazônia e principalmente dos saberes associados a esses territórios que são, como diz o professor Walter, territórios, né? Territórios. Bem, é isso, eu queria ficar por aqui, te passar a palavra para você fazer as suas últimas considerações. Infelizmente, se alguém não se pronunciou agora, também não vai mais dar tempo, porque a gente depois vai tentar salvar isso para colocar online no YouTube e vai dar um arquivo bastante pesado. Então, enfim, a gente vai ter que interromper por aqui. Mas eu já queria te agradecer, então, e, por favor, conclua. Eu que agradeço a oportunidade de estar estabelecendo diálogo e agradeço também todos que fizeram presente aí para me ouvir, fizeram as perguntas aí, os comentários e agradeço mesmo, né, de coração a todos vocês, Sandoval aí pelo convite, muito obrigado, pessoal de Xinguara, da AGB,
da UEPA. Então, muito obrigado, gente, por fazer o convite, me oportunizar fazer essas discussões com vocês. Eu espero que, passando todo esse negócio da pandemia, aí eu consiga encaminhar a publicação do livro, e aí talvez a gente possa dialogar mais já a partir do conteúdo escrito, né? Que falando às vezes assim também eu me desenvolvo melhor falando por um público. Essa experiência de falar para um computador é também uma experiência nova para mim, né? Vamos Então te eu acho que receber aqui ainda em Conceição do Araguaia. Esperamos por isso. Já desejávamos isso e não foi possível, mas é um sonho antigo. Acredite também que ter você aqui com a gente é a realização de um sonho de pelo menos uns 2 anos aí que a gente estava querendo trocar essa ideia contigo, conhecer um pouco mais presencialmente o que você tem a dizer. Só que acabou sendo via live mesmo, né? Mas acho que foi bacana, acho que deu para todo mundo ouvir todo mundo bem, deu para colocar as questões e superou as expectativas, pelo menos as nossas aqui. Queria até registrar que o nosso público é sempre um público pequeno, mas fiel, né? que bom, né? Que Pequeno, bom, mas não, fiel. A gente nunca, inclusive, o AGB recebe na quarentena, registrando aqui, ele é a continuação do AGB Recebe que a gente costuma fazer nas escolas, na UEPA, na Unopar. A ideia é sempre que essa atividade circule o máximo possível. A gente queria fazer até em outros municípios aqui, que não Conceição do Araguaia. Xinguara fica aqui perto, mas é Conceição do Araguaia, aqui, na beira do rio. a ideia é excelente. A gente se vê por Conceição do Araguaia, então, Já está proximamente. convidado desde já. E, enfim, com isso podemos concluir, então, né? Sim, sim, muito obrigado. Boa Valeu, noite a Edi. todos. Boa noite a todos aí que vieram aqui. Obrigado. Boa noite, gente.